Começou. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero fazer aqui uma meditação hoje na palavra de Deus. E para essa meditação quero utilizar o texto de Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 24 e 35 a 43, que narra o encontro do Senhor com um dos líderes da sinagoga, Jairo. Então diz o texto, Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Então chegou um dos líderes da sinagoga local chamado Jairo. Quando viu a Jesus, prostou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. Versículo 33 a 34 está escrito: Então a mulher Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: Sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas crê. Então a multidão deteve Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos sair e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levanta-te. Eu quero extrair aqui algumas lições pedagógicas do encontro do Senhor Jesus com o líder da sinagoga Jairo, para a nossa reflexão e também para nosso aprimoramento espiritual. Então, a primeira lição que a ressurreição da filha de Jairo nos ensina é que uma qualidade da autêntica vida espiritual é o dinamismo. Né? Diz o texto aqui: quando Jesus voltou de barco para o outro lado. Então Jesus ele tinha um ministério dinâmico. O dinamismo ele é uma das qualidades essenciais da vida autêntica espiritual, principalmente no contexto da igreja, no contexto do anúncio da palavra de Deus. Jesus ele é a essência humana de Deus. O que eu quero dizer com isso? Jesus ele era Deus em condições humanas. Deus criou o homem, Deus é o homem. E antes do homem existir, essa idealização da essência humana estava no próprio Deus. Então Deus deu ser ao ser humano. Então o homem é imagem de Deus. O termo imagem de Deus, no original hebraico,
em Gênesis capítulo 1, 26, tem a conotação de sombra. Então, o homem é um ser espiritual criado à imagem de Deus. E Jesus, ele é a essência humana de Deus. Quer dizer, Deus em condições humanas. Quando Deus criou o homem, o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 14, diz que Adão, a criação de Adão, era uma figura daquele que havia de vir, que é o Cristo ungido, o libertador. Então, Jesus tem um ministério dinâmico. E a vida espiritual é uma vida de liberdade. A liberdade está no espírito. Paulo escrevendo também à igreja em Corinto, a segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que o Senhor é o Espírito. De onde está o Espírito do Senhor e a liberdade. Então, o ministério eclesiástico e a igreja em si ela tem que exercer um papel de dinamismo. Jesus tinha esse ministério dinâmico. Então, a vida espiritual é processo. A igreja como na sua totalidade, tem que se mover. A igreja devia, processo. É a primeira lição. Para nós conseguirmos ter uma vida vitoriosa, uma igreja vitoriosa, seus membros têm que exercer a qualidade do dinamismo espiritual, que é a ação. Jesus era um missionário autêntico. E a segunda lição que nós aprendemos aqui com a ressurreição da filha de Lázaro é que o objeto de trabalho da igreja é o ser humano. Diz o texto aqui, grande multidão se aglomerava-se perto dele. Então, o objeto, a matéria-prima da igreja é o povo, é a massa. Massa que está precisando de se reabilitar diante de Deus. Sair do processo de alienação espiritual. O termo alienação significa perda de posse. Perda de posse. Você compra um carro financiado, no contrato sai alienação fiduciária, quer dizer que a empresa passou esse carro para você, ela perdeu a posse desse carro para você pela fé. Então, a alienação fiduciária. E a humanidade, ela se alienou não fiduciariamente, mas no sentido de se afastar de Deus, de sair do centro, do seu centro vital, que é Deus. Então, a vida humana só tem sentido vinculado a Deus. Quando esse vínculo é quebrado, é rompido, é perdido, então se entra num processo de alienação, distanciamento, perca de consciência, perca do estado de ser original idealizado por Deus. Então, o objeto de trabalho da igreja, do eclesiástico, é o povo que precisa ter uma reformatação da sua consciência espiritual, do seu estado de ser. A essência humana é boa em si, como criatura. Agora, seu dever, sua ação está desvinculada de Deus, então ela tem que ser corrigida, vir novamente para o seu princípio, que é Deus. E essa possibilidade é mediada pela palavra. E a igreja é a detentora da revelação, da verdade. A revelação é a verdade, para reconfigurar a consciência espiritual da humanidade. Então, Jesus, ele estava cercado de multidão. Jesus gostava disso, porque ele veio para isso, para salvar as pessoas.
curar as pessoas, não só fisicamente, mas espiritualmente. Essa cura espiritual é a união com Deus. Quando o homem se une com Deus, está curado espiritualmente. Então, a palavra de Deus, que é mediada pela igreja, ela é um intelecto. Ela funciona como um intelecto de Deus. E o intelecto guia a vontade. A vontade tem que ser guiada pelo intelecto, que é a verdade, a revelação. Uma vontade não é guiada pela revelação, pelo intelecto de Deus, pelo poder do Espírito Santo mediante a igreja, é uma vontade cega. Por isso a igreja ela tem a revelação de Deus a transmitir. Então o objeto de trabalho, a matéria-prima da eclésia, da eclesia, é o povo. Terceira lição, nós aprendemos com a ressurreição da filha de Lázaro, de Jairo. Este encontro do Senhor com Jairo não foi um encontro acidental, mas providencial. Está no projeto de Deus esse encontro. É mostrar que nós temos que estar preparados para ministrar a graça de Deus. Então veio um homem com uma problemática muito séria. Sua filha estava à beira de óbito, à beira do óbito, e de fato veio a óbito logo após Jairo de procurar Jesus. Depois seus funcionários vieram, os assessores, comunicar o óbito da sua filha. Então, ele procurou Jesus, o instrumento da graça. Então, nós diz o texto, chegou um dos chefes da sinagoga. As pessoas estão à procura da solução dos seus problemas, principalmente espirituais, né? Os problemas existenciais, os problemas móveis, físicos, sensíveis, os homens resolvem por si mesmos. Agora, seus problemas espirituais, porque o homem é um ser autotranscendente, né? O homem ele é um ser que interroga pela sua existência, pelo sentido da sua vida, pelo propósito da sua vida. Então, essas perguntas colocam o homem na autotranscendência. E ele quer uma resposta para isso, para a sua vida de angústia e desespero. A vida de desespero, de angústia da pessoa começa porque ele sabe que é finito, ele sabe que vai deixar de ser, será tragado pela voragem da existência. E o desespero é que cada dia menos um dia, esse dia da nulidade do homem se aproxima, cada dia menos um dia. Então isso gera um desespero. As pessoas têm uma pergunta pelo sentido da sua vida. E a igreja, o eclesiástico, o membro da igreja, ele deve ter essa resposta. É uma exigência que ele tem que ter, porque está ligado com o Criador, mediante a revelação, né? Então chegou um dos chefes da sinagoga. Então nós temos que ter uma palavra de cura e de graça. Hoje nós estamos na época do secularismo, no sentido que o homem resolve seus próprios problemas, no sentido empírico, físico. Até mesmo numa cura, hoje a medicina está muito elevada, existem alguns teólogos secularistas que advogam que isso faz parte do projeto de Deus, esse aumento da ciência prática, para solucionar os problemas da humanidade. É viável essa interpretação. Então, os problemas de cura, a igreja pode ministrar a oração da cura pela fé, e Deus opera. Nós somos testemunhos disso na nossa vida prática,
e também existe no Novo Testamento, né? Mas a mensagem primordial que a igreja tem povo é a mensagem da justificação. Que Deus aceita o pecador como ele está, perdoa, justifica, e depois desse encontro justificatório, desse perdão, então o ser humano tem que agora assumir sua condição de filho adotivo de Deus e procurar viver uma vida em harmonia com a revelação, com a palavra de Deus. Mas no estado que você está, no estado de desespero, de alienação de Deus, você vem a Deus como você está e Deus o aceita como você está e perdoa. Justifica, declarar justa, a aplicação da justiça de Cristo sobre você. E a partir dessa justificação, desse novo nascimento, dessa regeneração, você vai viver uma vida pautada pela palavra de Deus. É claro que de início terá os altos e baixos, mas depois você se firma e caminhará seguro para a vida eterna. Então, a terceira lição é que o eclesiástico, o membro da igreja, tem uma responsabilidade moral de trazer uma palavra libertadora para a sociedade. E a quarta lição que a ressurreição da filha de Lázaro nos comunica é que temos que reconhecer nossa condição de criatura diante de Deus. O que é que diz o texto aqui, versículo 23? Prostou-se aos pés de Jesus. Então, para nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que ter uma postura positiva, de reconhecimento da nossa estado de criatura, nossa criaturidade, nossa dependência incondicional. Temos que reconhecer isso. Nós não reconhecermos nossa condição de finitude, de criatura, dependência incondicional de Deus, esse acerto fica prejudicado, talvez até bloqueado. Claro que Deus está sempre aberto para o ser humano, Deus está sempre aberto. Deus é abertura, mas nós temos que ter um modo honesto de nos aproximarmos de Deus, que é a humildade. Então diz o texto aqui que Jairo prostou-se diante dele, se humilhou diante dele, reconheceu a soberania de Deus em Cristo perante seus contemporâneos, perante seus superiores. Ele não foi preconceituoso, ele venceu, se prostrou. Isso é muito importante. Então isso agradou a Deus. Agradou a Deus que Deus foi com ele. Jesus, no contexto atual, nós sabemos que ele é Deus, foi com Jairo para sua casa. Jairo não tinha essa consciência que Jesus era Deus. Mas Jesus tinha consciência que Jesus era um profeta, um ungido de Deus. Mas Jesus era Deus. Jesus foi com ele. E a quinta lição que aprendemos com a ressurreição da filha de Jairo é que o instrumento para nos aproximarmos de Deus é a fé. Diz um texto na Escritura que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então a fé, ela é o instrumento primordial, o instrumento de abertura do ser humano para Deus. E essa fé é gerada pelo testemunho. Jesus tinha realizado muitos milagres, muitas curas, libertado muitas pessoas de opressão demoníaca. E Jairo era consciente desses relatos. Então isso suscitou, gerou a fé. A fé é a adesão
ao testemunho sobre a capacidade daquela pessoa. Nesse caso, Deus, o objeto